Vídeo de hoje do canal do Nicola traz notícias importantes no Santos. Gabriel Veron está contratado por empréstimo e Zé Rafael está mais perto de chegar. Bora falar também sobre o São Paulo, campeão da Copa São Paulo de Juniores. Com o título, o São Paulo se torna o segundo clube que mais venceu essa competição, justamente atrás do Corinthians, que perdeu a grande decisão. Preciso te atualizar sobre ofertas recusadas no Palmeiras por Richard Rios. Tem novidade importante também no Vasco, com um bom negócio feito pelo presidente Pedrinho. Para completar, Jorge Jesus confirmando que chegou a conversar, trocar muitas mensagens com o novo presidente rubro-negro, o BAP. Tem ainda novidades do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Grêmio, que negocia a contratação do lateral esquerdo Rubens, jogador que pertence ao Galo, já teve bastante destaque e espaço, mas nunca conseguiu se firmar na posição, até pela concorrência com Guilherme Arana. Confesso que acharia bastante estranho se o Atlético levasse essa história adiante e negociasse um dos jogadores mais promissores da posição. Bora falar também que Nicão é novo jogador do Guangdong ZZ Power, time do futebol chinês. Uma fonte minha chegou a contar que ele visitou esse clube antes de assinar contrato e agora passou a ser reforço em definitivo. Nicão, que não teve mais vínculo com o São Paulo nem com o Atlético Paranaense, para onde estava emprestado até 31 de dezembro. Preciso falar também que Carlinhos, atacante do Flamengo, é alvo do Farense de Portugal. Há uma proposta de empréstimo com opção de compra. O Flamengo avalia os prós e contras. Rubro-negro, que nos últimos dias recusou uma proposta do Vitória da Bahia. Para completar justamente sobre o Vitória, o clube baiano está atrás de Everaldo, centroavante do grande rival do Bahia. Pedida do Bahia gira na casa de 1 milhão de euros. Quero contar também que o Shandong Luneng da China está contratando 2 jogadores brasileiros. O primeiro deles, Guilherme Madruga, formado no Desportivo Brasil e negociado em definitivo por $800 mil. Lucas Gazal também está indo para o Shandong por empréstimo com opção de compra de $1 milhão. Os 2 negócios foram conduzidos pelo CEO do Desportivo Brasil, o Marcelo Lima, que também já havia passado com sucesso pelas categorias de base do São Paulo. Bora aproveitar que falei sobre a base do São Paulo e contar que o Tricolor é o mais novo campeão da Copa São Paulo de Juniores. Na manhã desse sábado, vitória por 3-2 de virada contra o Corinthians. Timão chegou a abrir 2-0 no finalzinho do primeiro tempo, em cobrança de escanteio. O São Paulo diminuiu, a virada veio na etapa final. 2 dos 3 gols da decisão foram marcados por Paulinho, que é o reserva imediato do Rian Francisco. Vale a lembrança de que o Rian, o grande destaque da Copa São Paulo dessa temporada, autor de 10 gols em 8 jogos, não pôde disputar a decisão. Com o título, o São Paulo chega a 5 taças da Copa São Paulo, a última delas em 2019. Com esses 5 títulos, o Tricolor se iguala a Fluminense e Internacional como os times que mais ganharam a Copa São Paulo, exceto pelo Corinthians. Timão é o maior campeão com 11 taças, depois aparecem São Paulo, Internacional e Fluminense, 5 taças cada. Queria chamar a atenção de alguns jogadores que eu tenho certeza que podem ter espaço no time principal. No Corinthians, gostei demais do Denner, autor de um dos gols da final, jogador mais pronto, na minha opinião, para ser utilizado pelo Ramon Dias em caso de necessidade. No São Paulo, grande destaque, não dá para esconder, o Rian Francisco, cara fazedor de gols nato, que parece muito objetivo. Queria chamar também a atenção para o lateral direito Mike, muito forte, muito consistente no apoio, também defende bem. Ferreira, atacante de lado de campo, tem deixado excelente impressão ao longo da copinha, além do Alves, do típico camisa 10, jogador que lembra o estilo do Oscar. Hora de falar sobre o Flamengo, mais especificamente sobre Jorge Jesus, que deu ao longo da semana uma entrevista ao GE, com alguns pontos bem importantes, queria destacar um deles. O JJ confirma que chegou a trocar mensagens durante algum tempo com o BAP. O BAP é o novo presidente do Flamengo e antes de assumir, de voltar ao clube, agora na condição de presidente, o BAP conversava com enorme frequência com o Jorge Jesus. Cheguei a dizer para vocês que ele era um sonho do atual presidente, mas com a boa fase do Felipe Luiz, que termina a temporada passada com o título, o BAP meio que guardou esse desejo de contratar ou recontratar o Jorge Jesus. Dá uma olhada nessa frase do treinador do Al Hilal, abre aspas, um dia eu quero voltar ao Flamengo.
não sei quando. Estou muito bem no Al Hilal, o presidente me adora. A torcida não é igual a do Flamengo, é menor, mas também gosta muito de mim. No futebol não se pode fazer projetos a longo prazo. Daqui a um mês posso nem estar mais no Al Hilal. Tudo muda rapidamente. Resta saber também se a parte de lá, da diretoria do Flamengo, também me quer, né? Hoje os dirigentes não são mais os mesmos, apesar de o BAP ter sido meu diretor e me conhecer muito bem. Nos falamos muito na altura da eleição. Essa última frase, a que eu checo como a mais importante dessa entrevista, é o Jorge Jesus admitindo que trocava muitas mensagens com o BAP. O presidente rubro-negro tinha o objetivo de repatriar o Jorge Jesus. Não foi possível diante da boa fase do Felipe Luiz. Só para complementar, Jorge Jesus ainda disse, abre aspas, guardo no meu coração a passagem pelo Flamengo. Às vezes coloco os meus vídeos para recordar 70 mil pessoas gritando olê, 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 mister, mister. Isso eu não tive em hipótese alguma e nem vou ter. Nem no meu país. Estive no Benfica, ganhei tudo e nunca tive um jogo em que os torcedores gritassem para mim. Nenhum. Então, tenho que ter saudades do Brasil, fecha aspas. É o Jorge Jesus escancarando seu desejo de um dia retornar ao Flamengo. O contrato dele no Al Hilal se encerra na metade da temporada. Por lá ele tem salário astronômico, até porque fez um dos times mais ricos do mundo vencer praticamente tudo na temporada passada. Hora de falar sobre bom negócio no Vasco da Gama. O presidente Pedrinho está acertando os últimos detalhes do empréstimo do lateral esquerdo Leandrinho para o Al-Shabaab da Arábia Saudita. Operação de $500 mil pelo empréstimo, e aqui é a parte mais importante. E o perdão de uma dívida de $1 milhão pela compra do Paulinho. Só para lembrar que o Vasco, na época da 777, comprou o Paulinho, não pagou, e essa dívida poderia se transformar em breve numa punição da FIFA, por exemplo, um transfer ban. Aquela punição que te impede de contratar jogadores. Então, além de receber $500 mil pelo empréstimo do Leandrinho, o Vasco ainda se livra dessa dívida e de uma possível punição imposta pela FIFA. O Vasco ainda tirou do contrato com o Shabab a obrigação de compra por $3,5 milhões. O Cruz Maltino entende que ele pode se valorizar por lá e chegar a valer uma cifra superior a essa. Não há nem sequer uma opção de compra no contrato entre o Shabab e o Vasco. Vai depender muito do desempenho do Leandrinho, e o Vasco considera que o lateral esquerdo é dos mais promissores. Mas diante da dificuldade financeira e dessa proposta boa, o negócio acabou sendo concretizado. Com esses termos, acho o negócio interessante. E você já usa o espaço para comentário, deixa registrada a sua opinião. Beleza? Hora de falar sobre ofertas recusadas pelo Palmeiras, ambas por Richard Rios, volante colombiano contratado baratinho do Guarani. Pipocaram nas últimas horas duas informações de clubes interessados. A primeira delas, do Al-Qadisiyah, time saudita, um dos maiores de lá. Ocupa a terceira colocação na atual edição do Campeonato Saudita. É o mesmo clube que acaba de contratar do Internacional o Gabriel Carvalho, meio atacante de só 17 anos de idade. Operação de $16 milhões fixos, mais $6 milhões em bônus. Ou seja, é um clube que tem capacidade financeira para fazer um investimento pesado. Cifras sobre esse negócio não foram reveladas. O que se sabe é que a primeira investida do time saudita pro Palmeiras não prosperou. Verdão considerou o valor baixo. Também nas últimas horas surgiu a informação de que o Tottenham estaria disposto a pagar 15 milhões de libras, ou mais ou menos R$110 milhões pela liberação do Richard Rios. Leila Pereira segue batendo na tecla de que pretende segurar o jogador pelo menos até a metade do ano, a disputa do Super Mundial. E o fato de ter negociado recentemente o Vitor Reis por 35 milhões de euros, Vitor Reis que inclusive esteve no banco de reservas na vitória do Manchester City por 3-1 contra o Chelsea nesse sábado, essa grana toda que entrou por Palmeiras dá ainda mais fôlego para que Leila Pereira e Anderson Barros não precisem fazer mais vendas, pelo menos até a metade do ano. Só uma curiosidade sobre Richard Rios, titular absoluto no Palmeiras, quem torce muito para que o negócio aconteça é o Guarani, dono de 13,3% da operação. Se acontece um negócio, por exemplo, de R$100 milhões, Guarani embolsa 13 milhões e 300 mil. Hora de falar sobre o Santos com duas informações importantes. A primeira delas, Gabriel Veron é novo reforço do Peixe. O acordo foi firmado na noite dessa sexta-feira, quando o Fábio Melo, empresário, um dos empresários do Veron, esteve na cidade do Porto reunido com dirigentes de lá.
O empréstimo foi fechado por 1 ano e o Santos vai pagar por esse empréstimo de acordo com o número de jogos que o atleta disputar com a camisa santista. Quanto mais jogos, maior o valor do empréstimo. A boa notícia vem agora. O Santos conseguiu uma opção de compra bem interessante, muito melhor do que a do Cruzeiro no ano passado. A Raposa tinha o Gabriel Veron por empréstimo, se quisesse comprá-lo precisaria desembolsar 10 milhões de euros. Já a opção de compra para o Santos é de 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. Importante lembrar que o Gabriel Veron havia sido comprado pelo Porto por 10 milhões de euros junto ao Palmeiras. Outra coisa legal de destacar, o Veron tinha outras ofertas, como do Vasco, do Bahia, do Fortaleza, do Atlético Mineiro e do São Paulo. A opção do staff do jogador era colocar o Veron num time do futebol paulista. Sobraram o Santos e São Paulo. Entre os dois times, o Santos foi aquele que mais demonstrou a intenção de contratá-lo. Foi o que mais fez esforço, até por isso o acordo foi fechado. Gabriel Veron já está embarcando de Portugal nas próximas horas, rumo a Santos, onde vai passar por exames médicos e assinar esse contrato de empréstimo de uma temporada. Considera um reforço interessante, que pode ajudar bastante o Santos. A dúvida que fica é, será que o Veron está chegando para que o Soteldo seja negociado? Pela manhã havia dito para vocês que o Atlético Mineiro melhorou a proposta feita ao Peixe e insiste na contratação do atacante venezuelano. Só para fechar o noticiário do Santos, outra notícia relevante, Zé Rafael acenou com o sim ao Peixe. Zé Rafael, que é um dos mais antigos alvos da diretoria santista, antes mesmo da chegada do atual CEO, do Pedro Martins, o Santos já tratava da negociação do Zé Rafael. Em outras 3 oportunidades, o meio-campista palmeirense disse não. Agora a coisa mudou, até porque ele já percebeu que dificilmente vai jogar no Palmeiras e para piorar o Verdão acaba de contratar mais um atleta, o Martínez, volante uruguaio, que chega do Midland, da Dinamarca, mais uma concorrência. O Zé Rafael percebeu que teria muito pouco espaço no elenco alviverde e sinalizou com um sim para o Peixe. Agora, Santos e Palmeiras precisam se acertar em relação aos valores da compra do atleta, que não fazia parte dos planos do Verdão, mas também não vai ser negociado a baixo preço. Quero ainda descobrir qual vai ser o destino do Rony, outro jogador fora dos planos do técnico Abel Ferreira e também da comissão técnica. Qualquer novidade eu conto para vocês, beleza? Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!